Graça e paz, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, shalom, paz de Deus. Irmãos, hoje eu estou fazendo alguns vídeos com alguns assuntos que às vezes não são relatados nas igrejas. E eu vou passar um assunto deixando claro, irmãos, primeiramente, que eu não sou o dono da razão. Todavia, eu vou me basear naquilo que está escrito. Porém, tem uma coisa. Eu não estou dizendo que você não pode ou pode fazer alguma coisa, porque dependendo da situação é diferente uma coisa da outra coisa, certo, irmãos? Vocês vão entender por quê. Eu vou tratar sobre o aborto, irmãos, mesmo porque numa época em que eu estava assíduo numa determinada denominação, não sei se já mudou isso hoje, pode ser até que mudou, que foi liberado o aborto em caso de violência, que a pessoa fosse pega numa violência. Eu vou falar a palavra aqui, que muitas das vezes eu não sei se pode falar, né? Um estupro. Aí ali eles liberavam. Porém, eu nunca fui de acordo, a minha pessoa, nunca foi de acordo a isso. Porém, irmão, embora fosse algo muito sério, eu nunca fui de acordo. Por quê? Porque a vida, ela pertence a Deus. E se acontecer algum acidente durante aquilo, logicamente, irmãos, que existem as autoridades, eu prefiro deixar que as autoridades tomem as suas posições. Se for tomada uma posição pela própria autoridade, logicamente que a pessoa é livre, porque eu penso assim, meu pensamento, posso estar errado. Se foi uma autoridade que determinou aquilo, o pecado, a pessoa está livre daquilo, porque foi uma autoridade que falou. Está entendendo? Mas a palavra de Deus, ela é soberana. Está escrito aqui, no capítulo 2 do livro de Jó. Eu sou totalmente contra o aborto, certo, irmãos? Está escrito aqui, capítulo 2 de Jó, irmãos, capítulo 1 de Jó, versículo 21, né? Porque eu já bati o olho no 2 aqui. Versículo 21. Vamos ver o que está escrito no capítulo 2, no capítulo 1 de Jó, perdoe novamente, versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Por que Jó falou isso, irmãos? Se vocês pegarem o capítulo todo, vocês vão ver que Deus permitiu que Satanás fosse mexer nas coisas de Jó, inclusive nos seus familiares, onde ele perdeu seus filhos, enfim, passou por um processo terrível, que não é qualquer um que está preparado. Mas ele não blasfemou. Mas o assunto a qual eu quero tratar diz respeito ao aborto. Então, o que tem a ver isso com o aborto? Eu vou explicar para vocês. O versículo que eu estou lendo, ele disse assim no versículo, agora vamos esquecer a vida de Jó. Eu vou separar o texto, não vou criar doutrina, eu vou separar o texto apenas para mim me basear no versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só isso. O Senhor deu o quê, irmão? Quando ele referia a isso. O Senhor deu a vida. O Senhor tomou o quê? O Senhor tomou a vida. Então a vida, ela é dada por Deus, certo, irmãos? Então por isso, irmãos, independente da forma que isso ocorre, a pessoa pode até achar assim, então Deus permitiu que eu sofresse tudo isso, e por quê? Bom, irmãos, dentro da minha humilde opinião, tem pessoas que passam provas, e provas amargas,
Porém, se a pessoa passou por um processo, irmãos, desse, ainda, vamos dizer assim, que as autoridades e as pessoas que são competentes na lei, que vão analisar. No meu conselho, estou falando de mim, não estou falando você é obrigado a fazer isso. Eu não mexeria, eu deixaria, eu sei que é um sofrimento, e depois, para não ficar aquilo como um trauma, eu doaria. Doaria como? Existem hoje instituições que recolhem para doar para famílias mais abastadas que têm condições de cuidar. E existem muitas famílias que adotam filhos. Porém, irmãos, é algo muito difícil também por causa da parte psicológica da mulher. Afinal, ela não é culpada. O crime não foi dela. Ela não foi se entregar. Ela não cometeu nenhum crime. O crime foi daqueles que foram agir contra ela. Então aí tem a lei. Se a lei achar que não deve ficar, se o médico também achar que isso vai trazer prejuízos, então, irmãos, não cabe a mim, ao meu parecer, intervir numa ordem médica ou numa ordem que venha, embora exista a palavra de Deus, que eu possa ter a minha opinião baseado na Bíblia, porque a minha opinião é preservação de vida, mas eu também não posso tomar uma atitude contra aquela pessoa que foi violentada. Por quê? Ela também é uma vida. E se isto for causar a destruição daquela vida, então ali são duas vidas que estão em jogo. Uma que ainda está para sair para fora, embora já está sendo, porque a partir da terceira semana, salvo erro, os médicos que sabem melhor, eu estudei um pouco sobre isso para mim fazer esta parte. Já começa então a fecundação, enfim. Todavia, irmãos, agora a pessoa tem uma gravidez indesejada. Vamos falar de outra coisa agora. Não queria ter filhos porque agora nós estamos apertados, a condição está difícil, e a crise no Brasil, a crise em Portugal, a crise no mundo, eu não posso ter filho agora, então percebe que vem uma gestação, vai lá, toma alguma coisa, ou vai em algum lugar que faz, que existe, paga e tira. Isso é pecado. Olha como é diferente. Por que que é pecado? Porque você está matando uma vida que está dentro de você voluntariamente. Você não foi agredida, você não foi amarrada, você não foi estrupada, você não foi... não, você quis tirar por causa da condição financeira. Você esqueceu que Deus tem poder para suprir toda a necessidade. Então quer dizer que agora eu vou para o inferno? Eu não estou falando que você vai para o inferno, mas você vai sofrer uma consequência. E você precisa pedir perdão a Deus, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. Se o senhor vai lá num presídio, como eu já atendi, e converte um coração de um homicida e ele crê em Jesus Cristo, e o Senhor perdoa ele, por que ele não pode perdoar você? Porém, isso fica de exemplo para que você não faça mais, né? E que outras pessoas não venham fazer a mesma coisa, porque hoje existe a liberação já perante a lei. Eu não quero ter esse filho. Pronto, já vai lá e tira. Antigamente não era assim. Hoje ficou muito mais fácil. Então, se você aconteceu isso, e você caiu nessa infração, pode ter certeza, nesse pecado, logicamente, se você fez dessa maneira, você está em pecado, você tem que pedir perdão a Deus, se humilhar na presença de Deus, e eu quero dizer para você, Deus tem poder sim de te perdoar e até salvar tua alma. Porém, você pode marcar o que eu estou falando, você vai sofrer uma consequência aqui na Terra. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, certo? Não quer dizer que você vai perder a alma, não estou falando isso. Não quero ser tão radical e nem fanático. Estou dizendo que Deus não se agrada, porque Ele é que deu a vida.
Quem somos nós para tirar a vida? Principalmente alguém que está gerando no seu próprio ventre uma vida. Às vezes é um jovem ou uma jovem que os pais não sabem. Então, para que não haja escândalo na família, principalmente alguns cristãos que são, desculpe a expressão, daqueles cristãos fanáticos, né? Então vão lá, eles mesmos providenciam tudo. E às vezes ninguém nem fica sabendo. Mas Deus fica sabendo. Aconselho. Se você está numa denominação que tudo é pecado, que tudo vai para o inferno, que tudo não tem misericórdia de nada nem de ninguém, você pode ter certeza que Jesus Cristo não pode estar nessa denominação. É impossível que Cristo Jesus esteja num lugar que só condena e manda tudo para o inferno. Isso é impossível. Porque pelo que eu conheço, estou falando da minha pessoa agora, tá, irmão? Não estou profetizando. Pelo que eu entendo das Escrituras, existe uma palavra assim, que o Senhor Jesus Cristo falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Certo? Agora, se fosse na minha condição, se eu fosse líder de uma denominação, vamos supor que eu estou cuidando de uma igreja, e que, como eu já cuidei de muitas, né, eu atendi 7 igrejas, 7, certo, irmãos? Hoje eu sou um voluntário, eu me sinto voluntário e me sinto que estou com o meu ministério, mesmo porque eu sou considerado por uma denominação que eu tenho muito respeito, que é a ICP, Casa de Oração, certo, irmãos? Fui considerado lá, fui considerado também por uma igreja chamada Igreja Assembleia Cristiana, fui considerado por uma igreja renovada, que é a protestante renovada, até tenho carta dela, fui considerado, porém eu não estou em nenhuma delas. Eu estou simplesmente um obreiro, um servo de Deus, um ancião. Eu prefiro ficar com esse título. Poderia colocar pastor, muita gente acha que não pode. Você está equivocado, não conhece a Bíblia, não está lendo a Bíblia e está atrasado no seu pensamento, certo? Porque pode, tá? Até bispo pode, tá bom? Se você acha que não, procure lá nas Escrituras, estude, pesquise, você vai ver que pode. Porém, eu continuo sendo um ancião. Então, dentro dessa linhagem ministerial, irmãos, eu, no meu pouco entendimento, se acontecesse isso, se eu fosse líder no sentido de poder dar a minha opinião e ela valesse, né? Não valesse só para aquele que tem dinheiro, não valesse só para aquele que tem carro novo, mas valesse para o pobrezinho, para o necessitado, porque esses daí muitas das vezes são desprezados. É uma tristeza falar isso, irmão. Isso causa dor, causa náusea, porque eles não podem ser desprezados, são almas igual às outras. O que faria? A pessoa cometeu isso daí, foi um acidente, chama a pessoa, fala: olha, você não faz mais, você peça perdão ao Senhor, dá um tempo, e depois você volta novamente nas suas atividades. Se você gostava de sair junto com os jovens, você vai sair. Se você gostava de... Enfim, não tirar, jogar fora. Às vezes gostava de limpar a igreja, às vezes gostava de fazer alguma coisa. Não tire a pessoa. Mas daí ele vai falar assim para ele: mas ela ficou gestante, como é que faz? Vai todo mundo saber. Eu, sinceramente, irmãos, eu levantaria na igreja, estou dizendo, a minha posição, e dava uma doutrina para a igreja, que ninguém falasse da vida de ninguém. Porque nós não temos que dar conta da alma de ninguém, cada um que tem que dar conta da sua alma. Acontece que hoje o espírito da fofoca, ele, ao invés de ter a pessoa o espírito da sabedoria para contar maravilhas, entra o espírito da fofoca.
quando a barriguinha da moça começa a crescer, já vão prejudicá-la. Aí eu aconselharia o quê? Ela ir congregar ou ir em outra igreja e pronto. E daria o meu telefone e o líder daquela outra igreja, poderia ser até outra denominação, iria ligar para mim e eu ia explicar para ele que aquela pessoa passou por um processo, mas que nós já tínhamos resolvido, estava tudo certo. Pronto. Eu não ia jogar a pessoa no inferno. E ela geraria aquela criança e depois, imagine se ela se afeiçoa pela criança, mesmo assim. A gente não sabe. Imagine se aquela criança ainda não ia ser um servo de Deus, irmão. Mas desse jeito, a gente não sabe. Quem pode deduzir o amanhã? Agora, se aconteceu um fato, você não... Irmãos, por favor, já vou repetir novamente. Você pode tentar dizer, não, mas isso é ridículo, eu não aceito. Tudo bem, eu não estou falando para você que isso é doutrina. Se você sentiu de ir lá e tirar porque foi estupro, tem a lei. Você vai lá, aí a coisa não é mais com nada espiritual, você tem a lei. Você decidiu, a lei achou que podia, ou a lei deu para você uma autorização, problema seu da lei. Certo, irmãos? Eu estou falando na minha condição de pregador. Eu não posso, na condição de pregador, eu não posso dizer, vai lá e faz isso. Não posso. Mesmo que eu estou vendo que foi um absurdo, foi uma super brutalidade. Se eu falar ao contrário, eu vou contrariar os preceitos divinos. Eu não posso fazer isso. Vocês estão entendendo? Agora, se a pessoa ora a Deus e, sei lá, coisas muito profundas, irmãos. Não devemos... Isso é uma cultura... essas coisas de tirar crianças já era uma cultura, irmãos. Existia isso aí. Historicamente, irmãos, nós sabemos que esse assunto não é novo. Ele vem permeando discussões, irmãos, e éticas éticas teológicas por séculos. Não é de agora isso, certo, irmãos? Ele não vem de agora, porque os cristãos primitivos não aceitavam também essa prática, julgando-a como pecado. E vários pais da igreja também julgavam como pecado. Quando eu digo pais da igreja, são aqueles primeiros que depois de Paulo, que depois dos apóstolos, vieram outros que começaram a dar continuidade à igreja, porém, existem também coisas que estão fora porque eles saíram, muitas das vezes, da igreja da reforma. E a reforma trouxe muitas coisas com ela. Porém, temos que ter cuidado. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Também não aceitavam isso. Praticar isso. E isso nós temos que entender que, por isso, foi um dos motivos do crescimento do cristianismo, porque muitos não concordavam com isso também, e o cristianismo cresceu. Certo, irmãos? Nós estamos falando isso nesse estudo, nos referindo ao aborto. Estamos se referindo ao aborto. Não somos a favor. Porém, deixamos claro, como eu já falei, irmãos, a justiça, ela também, se a pessoa foi estrupada, porque está bem claro, irmão, está bem claro o que eu falei, eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Olha, vamos ver nesse estudo, nós vamos entender o seguinte, irmãos. Referindo a aprovação do aborto como algo ilícito para nós, mas também é comum argumentos de risco. Quanto a isso, determina o que fazer avaliando cada situação. O médico vai avaliar. Não, se ela ter esse filho, ela vai morrer. Ou se o filho vingar, morre a mãe e morre o filho. Tem que tirar o filho. É outra coisa. Aí é o médico com seus diagnósticos. E tem aquela mãe que é cristã e fala, não, prefiro morrer, mas não tira. Vamos ver o que vai acontecer, Deus pode fazer um milagre. Eu não falo para ninguém fazer isso. Porque se acontece alguma coisa, e também não gravo isso. Porque se acontece alguma coisa,
pode a autoridade competente dizer que por causa do meu vídeo que eu fiz, a pessoa ficou e morreu, ela e morreu a criança, e não obedeceu à autoridade médica, porque o médico, perante a lei, de acordo com a situação, claro, ele é uma autoridade. Ele estudou e ele é uma autoridade. O psiquiatra é uma autoridade. Por que não? Se ele der uma ordem para interditar uma pessoa, a justiça interdita. Então ele é uma autoridade. Porque ele conhece daquilo que ele está falando. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Agora, quando isso for avaliado, cada situação, nós não podemos dizer que nós vamos descriminalizar, mas temos que entender que não podemos também abrir precedentes para injustiças, desvalorizando a vida. A vida é uma dádiva de Deus. Porém, aí fica a critério daquele ou daquela, ou daquele que está tratando, porque também existe uma enfermidade que jamais você vai deixar a criança ali, porque senão você morre mesmo. Tem um nome essa enfermidade que eu quero passar para vocês, até inclusive, essa enfermidade, irmãos, é uma enfermidade bem difícil, até sobre o nome dela, entende, irmãos? Isso é algo que nós temos que ter muita cautela. Existe uma enfermidade que a criança é gerada dentro de uma trompa, acho que é trompa que chama, né? Essa enfermidade se chama, ai meu Deus, tem piedade, ectópica. O que é essa enfermidade? O que quer dizer se a pessoa engravidar e ficar ectópica? Eu vou explicar para vocês. Bom, se a pessoa tem essa enfermidade, irmãos, acontece o seguinte: a criança, ao invés de ser gerada dentro do ventre, ela começa a crescer dentro da trompa, né? Acho que é trompa que fala, só se eu pesquisar isso daí, mas eu acho que é trompa. Se tiver algum médico aí, perdoa que eu não sou doutor. Meu negócio é Bíblia, né? Mas isso, irmãos, é totalmente diferente, porque ali a criança está num lugar, certo? Uma gravidez como essa, irmão, o embrião cresce em um lugar que não é o lugar certo, não é o lugar do corpo, que não é o útero, entende, irmãos? Ele cresce em algum lugar do corpo que não seja o útero. Então, uma pergunta: como ele vai se alimentar? Ele pode crescer alguma parte ali, aquelas trompas, se desenvolver, a barriga ficar grande, né? Mas ele, irmão, ele pode fazer com que a mãe venha a morrer e ele também. Isso é feito um diagnóstico, aí já não depende da pessoa. Aí o próprio médico fala: olha, nós temos que tirar essa criança, porque senão ela vai morrer. Há casos, já ouviu casos de pessoas, irmãos, eu sei, não, Deus vai fazer uma obra, deixa, Deus não vai. Realmente, e há casos de pessoas que, não, vou ficar, eu não vou mexer, e deu uma infecção generalizada, é uma dor terrível, e a pessoa faleceu e a criança também. Agora veja a situação de um pregador, se ele chegar e falar: não, tem que deixar que Deus vai fazer uma obra. Então, irmãos, por isso existe, o Senhor deu a medicina. Nós não podemos falar contra a medicina, porque se Deus deu a medicina, é porque nós temos que usá-la. Se vocês querem saber, Lucas era um médico, certo, irmãos? Ele era um médico, e eu posso provar isso escrituralmente dentro das escrituras sagradas. Ele era um médico, e um bom médico, inclusive. Um médico daquela época, imagine que não tinha nem aparelhagem nem nada, mas ele era um médico. Certo, irmãos? Então, depois que a pessoa é obrigado, aí o médico se vê obrigado, às vezes a criança até já morreu ali dentro, já está morta. Então o médico é obrigado a tirar, abortar, porque já não tem nem vida. Ele tira.
E aí há um procedimento e há também uma perca natural, sem forçar. Né? Isso daí, irmãos, é uma enfermidade, a pessoa não segura. E aí a senhora que vai ter a criança, a senhora, que ou crente ou não, ela vai ter que passar por um monte de processo para limpeza, enfim. Vai ter que ter uma laparoscopia, eu acredito que seja, né? É necessário ter uma laparoscopia para poder, enfim, outras razões podem ser feitas para poder fazer novamente aquela mulher ter condições de gerar filhos. Eu não sou médico, então pode ser que eu usei algum termo errado aqui. Agora, voltando na palavra de Deus, irmã, não se tenha por condenada ao inferno se aconteceu isso com você. E se aconteceu alguma coisa, que você antecipou alguma coisa, os pais, por favor, não joguem os seus filhos na rua, não desprezem-os. É nesse momento que eles precisam da ajuda de vocês, certo? Para que você demonstre o verdadeiro amor cristão e ensine a eles também que eles não podem antecipar o casamento, porque só vai dar prejuízo, certo? Agora, se aconteceu, se você está numa denominação que eu penso, e mesmo que não houve nenhum tipo de gravidez, graças a Deus, mas não conte para os líderes dessa denominação, porque já vão condenar a sua filha, vão condenar todo mundo, e ela vai ficar no banco o resto da vida, e acabou a história da vida dela e acaba indo. Por favor, não faz isso. Você quer bem da tua filha? Não fala para essas pessoas. Ninguém vai saber. Sua filha peça perdão lá sozinha para Deus, que quem vai perdoar ela mesmo é Deus, você está entendendo? E ela vai aprender, vai ficar com medo, não vai fazer mais. E se a pessoa, ela não é obrigada a casar com aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa é um mau caráter, que seduziu-a, às vezes a culpa pode ser dela também. Porém, ela vai criar um pouco de caráter, vai entender que não pode fazer isso, que tem que esperar. E futuramente Deus prepara um esposo e ninguém precisa saber de nada. Sabe por quê, irmão? Porque para ajudar, levantar, tem muito pouco. Mas para derrubar e jogar no inferno, não precisa nem um homem inteiro. Um meio homem já derruba. Por quê? Porque o amor, irmãos, a alma, está sumindo do mapa. Estou falando isso não para defender pecados, mas para defender almas. Depois ela vai lá e conta para aquele servo, para aquele outro, que sabe o que acontece? Cortam a liberdade, ninguém mais saúda, ninguém mais visita, jogam a pessoa na rua, e a pessoa acaba caindo nos vícios, nas drogas, e aí entra aquele pensamento que não tem mais perdão, que é uma balela, certo, irmão? Eu não estou dizendo para você fazer que você vai ter perdão, presta atenção. Não se iluda, se você fizer, você pode não ter perdão, porque você já está escutando eu falar aqui, já está maquinando, então vou fazer isso. Não, não faz isso. Aí você está tomando um caminho que não é bom. Mas se aconteceu, e você está ouvindo isso agora, seu pai, sua mãe já sabe, não, amanhã nós vamos falar com o ancião, vamos falar com o pastor. Não fale com ninguém, fale com Deus. E você não é obrigado a casar com aquela pessoa. Por quê? Às vezes aquela pessoa não tem caráter, te seduziu. Então, o melhor negócio é o que está escrito em Provérbio, é encobrir. Eu falo isso para o bem. Eu não estou encobrindo o pecado, estou ensinando a você preservar aquilo que está dentro da sua casa, pai e mãe. E Deus não vai jogar você no inferno por causa disso. Agora, o homem não. O homem não tem misericórdia. Você vai falar com ele, ele vai jogar no inferno. E se você for defender, vai você para o banco também. Certo? E acabou. Aí você já era. A não ser que você tenha muito dinheiro. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado, fugimos do pecado. Eu não sou a favor de nenhum tipo de pecado, mas estou dando aqui um conselho
para que você saiba que para tudo tem um jeito, uma esperança. A única coisa que não pode, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todavia, irmãos, a mocidade hoje está sem direção, porque não tem ensinamentos deste gênero para elas, não tem uma conversa aberta, não existe uma reunião para a juventude, uma reunião que possa conversar esses assuntos abertamente, sem ter que falar em besteiras, em bobagens, em nomes que não edificam. Tem uma maneira técnica de conversar sobre isso que não vai causar nenhum tipo de transtorno ou nenhum tipo de vergonha. Infelizmente, é difícil encontrarmos isso hoje. Todavia, eu não estou dizendo que eu tenho isso, eu também não tenho nada. Mas eu senti de passar esse conselho. Particularmente, você não é obrigado, certo? Eu peço que não vai sair do meu canal por causa desse conselho. Se você não está de acordo, nem responda nada e nem dá like e nem veja direito. Enfim, fique em paz. Agora, quem estiver de acordo, se quiser dar um comentário, falar alguma coisa, contar alguma história que já aconteceu, certo? Não coloca lá o seu nome, que logicamente coloca um nome fictício, você não está mentindo, que eu estou pedindo para você pôr um nome fictício. Afinal de contas, nome fictício não é crime quando se pede para fazer isso, certo, irmão? A não ser que você for fazer isso para enganar alguém. Você não está me enganando. Se colocar o seu nome direitinho aí, amanhã todo mundo sabe quem é. Infelizmente não dá mais para... Então se fosse assim, até Abraão também tá lascado, desculpa a expressão. Ele falou que Sara não era a mulher dele. Irmãos, tem muitas formas de a gente interpretar as coisas, tá bom? Então vamos pedir a Deus que guarde a nossa casa, guarde os nossos filhos. O desejo que eu tenho é de ajudar, somente isso. Tanto os irmãos da congregação, como de qualquer igreja. Irmãos, eu não sou nada, pode ser que existem outras formas. Por isso eu digo que é conselhos que eu dou, que partem do meu sentimento. E o meu sentimento pode estar errado, certo, irmão? Ninguém é obrigado a acatá-los, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.